Oi, pessoal. Bom, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês alguns passos para que vocês de fato consigam desenvolver bons hábitos. Mas para isso precisa entender com um pouquinho mais de propriedade como funciona toda a nossa sistemática, como que funciona o nosso cérebro, tá bom? Então, montei aqui um mapinha mental bem tranquilinho, sem muitos detalhes, mas conforme eu for avançando ele, nós vamos conversando sobre cada detalhe, tá bom? Então, vocês podem olhar aqui nessa partinha azulzinha, como adquirir hábito nos estudos, ou na verdade, qualquer hábito. Então, o que nós sabemos? E tenho certeza que isso você já sabe. Para ter um hábito, precisa ter força de vontade, tem que estar motivado, tem que ter disciplina. É verdade. Mas não podemos contar só com isso. Como assim não podemos contar com isso, Kátia? Tenho certeza absoluta que não te falta força de vontade. Tenho certeza absoluta que você tem motivação. Talvez não tenha disciplina, né? Talvez falte um desses componentes aqui, mas alguns deles têm. E se isso fosse o suficiente, você tem força de vontade, você tem motivação, você sabe o que você quer, começa um hábito. Por que é que sempre você larga? Então, é sobre isso que eu quero conversar com você. Então, vamos voltando aqui para mostrar umas coisinhas sobre as extensões. Aqui, vamos ver onde foi que eu coloquei para vocês. Montei um esqueminha bem bacana. Então, aqui puxou um pouquinho sobre motivação ou disciplina, qual o mais importante para o seu sucesso, né? Então, quando você clica aqui nesse linkzinho, ele acaba puxando mais outras abas. Olha a menina sorridente ali. Eita, nós! É isso aí, quem que não quer estar desse jeito, né? Todos nós. Ou se você pensa que é difícil criar um novo hábito só com você, você está enganado. Todos nós temos dificuldades e a gente vai entender juntos os motivos, tá bom? Então, aqui nessa segunda abinha, quando estamos motivados, ficamos decididos e nos planejamos, não é assim? De repente você está ali, quero prestar tal concurso, quero fazer Enem, quero tirar notas altas na minha escola. Veio a motivação, você se empolgou, né? E o que acontece? Qual que é a primeira reação que a gente tem quando nós nos empolgamos aqui? Deixa eu fechar essa abinha também. Pronto. Então, você está motivado, a força, a motivação te faz decidir por algo e começar a se planejar, né? Então, vou investir numa mentoria, vou comprar tal material, vou organizar meu canto de estudos. Mais ou menos assim que funciona, né? Vou ver tutoriais. Pronto. Qual é o outro passo? A força de vontade. Para que ela serve? A força de vontade vai servir para você iniciar aquilo que você decidiu e se planejou, correto? Certo. E aí temos que contar com a disciplina. Para que serve a disciplina? Aqui nessa partezinha onde eu estou passando minha setinha. A disciplina para manter constância e repetir o hábito que deseja manter. Ótimo. Tá, Kátia, você não tá falando, tá chovendo no molhado. Eu acredito que quase todos vocês já ouviram falar sobre isso, tá? Então, vamos uma segunda, uma terceira, uma quarta informação, vai? Só que ocorre que no nosso hábito, quando não é um hábito ainda, a área cerebral que trabalha tá aqui nessa frente. Já calma que eu vou explicar um pouquinho aonde é que realmente mora o hábito que você já tem adquirido e que você não precisa gastar tanta energia. E o que acontece com o novo hábito? Olha aqui, onde eu estou passando meu visorzinho. Acontece que aquele hábito que você não tem, ele gasta de 20% a 25% da glicose do seu corpo. E gasta uma energia muito grande, é preciso muita determinação, é preciso muita concentração, é preciso muita força de vontade aqui, e isso daí vai gastando uma determinada energia e a gente começa a ficar bem desgastado. E é por isso que a maior parte acaba desistindo. Por quê? Porque olha só, se você não estiver bem de saúde, dependendo dos medicamentos que você está tomando,
se você estiver com alguns déficits de vitamina no seu organismo, se você não tem uma alimentação adequada, se não tem as vitaminas que são importantes para o seu encéfalo, para o seu cérebro, quais são? Complexo B, né? Já sabemos que o ômega 3 com EPA, né? Depois você pesquisa aí, caso você nunca tenha ouvido falar esses termos, tá? EPA e DHA mais alto, muitos ômega 3 que a gente compra por aí, se você olhar as dosagens, são bem baixinhas do EPA e do DHA e acaba tendo muito mais gordura saturada do que a própria gordura saudável do ômega 3. O que é a gordura saturada? O ômega 6, que é o que tem nas nossas gorduras normais, no óleo de fritura, óleo de soja, óleo de girassol, enfim. Mas nós queremos quem? O ômega 3, que é aquele alimentinho good aqui para o nosso cérebro. Então, tem isso. De repente você não é uma pessoa que come muito peixes, né? E aí você comprou ômega 3, aí corre lá, dá uma olhadinha atrás no que eu tô te falando. Precisa de ter essas dosagens mais altas, acima de 60% desse tipo de gordura de ômega 3 na cápsula que você está tomando. Muitas das vezes a B12, que espera-se ter uma quantidade grande em carne vermelha, sabemos os benefícios e os malefícios que tem hoje em dia em relação a carne vermelha, né? Lotado de hormônios. Então, você vai trazendo um monte de intoxicação. Então, além de você ter motivação, saber que precisa de força de vontade, saber que precisa de disciplina, precisa saber essa informação que quase ninguém tem acesso. Por isso que muitas pessoas começam as coisas e não terminam. E aí a gente vai lidar só com a base comportamental? Não, precisa compreender toda a base do organismo também, como que funciona os seus sensores, os seus estímulos. Conscientizando assim, você não vai só olhar quando for adquirir um bom hábito, pensando em criar estímulos, você vai olhar também de dentro para fora, não só usar o ambiente externo. Quer investir em material, quer investir em bons planos, quer investir em bons mentores, em videoaula. Toda essa parte aqui que está de fora, organizar, criar, usar todo o teu campo externo em teu favor, já vamos falar um pouquinho melhor sobre isso, com um pouquinho mais de detalhes também, tá bom? Então, aqui, você que já comprou tudo quanto é material, que já organizou as suas coisas, que sabe que tem sim, às vezes está desanimada porque já foi criando um monte de traumas e gerou diversas frustrações. Então, talvez você já não esteja tão motivada porque você começou tudo isso. Puxa vida, mas falaram que se eu fizer isso vai dar tudo certo. Dá certo, mas estava incompletas informações, que é essa informação que eu estou trazendo aqui para você, tá bom? Kátia, tá. Quando fala-se de glicose, já corremos pensar em açúcar. Então vou sempre colocar uma barra de chocolate e tá alimentando, tô cansado. Não é esse tipo de glicose. Glicoses que inflamam o nosso corpo, como carboidratos ruins, como o glúten, que vem da farinha branca, né? Vou falar da lactose também, que é um inflamatório, né? Isso tudo atinge também o seu encéfalo. Você estando, o que são os processos inflamatórios? Todas as doenças psíquicas, né? Obviamente que há outras, mas dentro daquilo que tem que ser propício ao nosso tema aqui, certo? Um organismo desregulado leva à propensão, à depressão, à crise de ansiedade. O seu cérebro adoecido, ele também não vai funcionar direito, é igual o rim. O rim com pedra no rim com as inflamações, ele vai funcionar direito? Isso é óbvio, você já sabe. Por que a gente não tem essa mesma consciência com o nosso cérebro? O cérebro estando todo inflamado, você colocando alimentos ou não tendo uma alimentação adequada. Quando eu falo sobre isso para vocês, não é para nunca mais comer pães, não é para nunca mais comer o seu queijinho, não. Mas a maior parte da sua alimentação, já que você quer ser um grande estrategista e aprender a lidar com aquele começo tudo e não paro, se você está disposto a agir desse modo, preste atenção nisso daqui. Vai ter que abrir mão de muitas coisas, e muitas vezes abrir mão de muitas coisas não é não sair por aí, não gandaiar, não ficar deixando as coisas de lado, enrolando, procrastinando. Muitas coisas também está relacionado ao que você está comendo, o que você coloca para dentro, né? E pode comer essas coisinhas, mas 70% da tua alimentação também tem que ser usada em seu favor para deixar o teu encéfalo poderoso.
E esse poder não está em ficar em repetição do poder da mente. Não é assim que funciona, tá bom? Então, em relação, tá, Kátia, o que você sugere em relação às nossas alimentações? Uma alimentação riquíssima em peixes. Vai pesquisar quais são os alimentos que fortalecem o cérebro. Então, quando você pesquisa teu material de estudos, tendo esse padrão, esse comportamento que eu estou conversando aqui com você, eu preciso que você também faça uma fichinha de pesquisa dos alimentos que precisa ter no seu dia a dia, principalmente se você já tem fibromialgia, principalmente se você já toma um monte de medicamentos. Toda vez que um aluno chega até mim, eu sempre encaminho eles a um nutrólogo. Quem é o nutrólogo? O nutrólogo não é o nutricionista. O nutricionista que é aquele que passa, né, o que você vai comer, está relacionado mais aos alimentos. O nutrólogo é um médico especializado em nutrição que vai pedir exames de sangue para você. Esses exames de sangue, o que ele vai fazer? Ele vai analisar como está seu cortisol, vitamina B, ele vai ver diversas substâncias ali, um pouquinho que precisa, de repente, estar um pouquinho acima da média do que aquele padrão que um médico mais tradicional vai olhar. E vai pedir para manipular coisas específicas para o seu organismo, as dosagens específicas para a sua situação. Muitos que estão em tratamento psiquiátrico tem que ter essa consciência de também ir até um nutrólogo. Às vezes a gente fala assim, mas isso tudo é muito caro. E eu não vou esquecer nunca uma amiga e médica que me disse o seguinte, caro é as porcarias. Ela disse assim para mim mesma, caro é as porcarias que você come. Caro é as besteiras que vocês compram e tênis caro, isso acumula material, às vezes isso sai caro. Cuidar da saúde é prioridade, tem que ser realmente algo que todo mundo tem que pensar. Caro é depois, quando a gente fica gastando um monte de medicamentos controlados e aumentando as dosagens e não tendo uma qualidade de vida e envelhecendo sem sair do lugar. Isso sim sai muito mais caro. Depois que ela falou isso para mim, nunca mais eu questionei. Enfim, é muito bom a gente ouvir alguém dizer isso pra gente, porque vira a nossa chavinha, essa que é a verdade. Mas então aqui onde estou passando o visor, que é a parte do novo hábito, aquilo que você não está acostumado, por isso que você faz um dia, 2 dias e depois você larga e aí você vai fazer outras coisas, porque realmente requer um desgaste muito grande de energia do seu cérebro, tá? Então, nós vamos entender o ciclo do hábito, como que funciona o nosso ciclo do hábito. Deixa eu tentar ver se eu consigo baixar isso aqui, que às vezes está travando um pouquinho a minha tela. Aqui onde estou passando o visor, né? O ciclo do hábito é mais ou menos assim. O gatilho. Vamos dar um exemplo. Você chega da rua, aí você senta no sofá ou na cadeira do seu computador para ver as coisas, responder e-mail, ou senta ali no celular, ou vai direto para a cozinha e pede uma pizza, e ali senta e começa a pegar o celular, né? Esse é o seu gatilho. Vai ver TV, ou então vai ver TV, enfim, celular, pizza, e assim vai. Tenta imaginar aí o que acontece com você, tá? E quando você vê, tudo que você tinha se programado, vou chegar na minha casa, vou tomar um banho, vou colocar uma roupa de ginástica, vou fazer um alongamento, uma atividade física, ou melhor, depois vou tomar um banho, faço atividade física, depois vou tomar um banho, vou pegar o meu material de estudo, sentar, estudar um pouquinho, depois que eu estudar eu vou ver um pouquinho de TV, né? E então o gatilho aconteceu de onde? E o que é que eu devo fazer com isso, Kátia? Você tem que ir acabando com esses gatilhos, dar um jeitinho de se livrar deles, né? Porque senão você está ferrado. Então, além de tudo que eu estou te falando, você também precisa fazer uma lista dos gatilhos. Como é que acontece? O que é que você faz? Se eu deito na cama, se eu pego o meu tablet, de repente você quer voltar a ler, quer ter o hábito, a leitura, né? Então, o que você tem que fazer? Facilitar e dificultar os maus hábitos. Então, você facilita os bons hábitos e dificulta os maus hábitos, aqueles que você quer se livrar. É mais ou menos assim que funciona. Então, você tem que fazer uma listagem, tá? Listagem do meu gatilho, quais são? Como que eu posso dificultar esses hábitos? De repente, você fica muito no celular, você pode colocar o celular na sala onde seus pais ou seu marido está, porque se você tiver que levantar e pegar o celular, eles vão ver. Você tem que estar disposto a querer que, de fato, aconteça as coisas que você almeja na tua vida. Então, quem está disposto a isso,
Não liga de deixar na sala, não liga de deixar em outro cômodo, não se importa, porque realmente quer que isso dê certo, né? Por exemplo, quando eu precisava fazer atividade física e tava só enrolando, comecei a dormir com a roupa de ginástica, não tá valendo, não importa. E acredite, eu acordava e fazia, então comecei a facilitar, e é a mesma coisa que você tem que fazer. Então, é assim, listagem do gatilho você faz, listagem do gatilho ruim, certo? Listagem do gatilho bom. Então, você pode fazer assim, do gatilho ruim é isso. Se eu fizer isso, vou dificultar como? Você puxa umas setinhas assim na sua folha sulfite. Vou dificultar como? Você tem que se planejar assim, se você quer realmente mudar de uma vez por todas os seus hábitos. Desse modo, pronto. Agora, gatilho do hábito bom. Vou me planejar como? Então, vamos supor, esse mês eu queria ler vários livros. Eu tinha uns 5 para ler. Então, eu pensei assim, tem um plano A, eu quero ler 5, mas o plano B é ler 3 pelo menos. Qual era o gatilho para mim? O meu gatilho da parte ruim é dormir do lado da escrivaninha com o celular e o tablet. O meu gatilho bom seria o quê? Ao invés de ter o celular e o tablet, tirar isso e colocar o livro e o Kindle. Pronto, Kátia começou a ler tranquilamente e em um mês eu li 5 livros. Vocês entenderam mais ou menos como que funciona toda a dinâmica, né? Tá. Então, voltando aqui. Então, nós temos o gatilho, aí tem o impulso, né? O gatilho visualizou um impulso quando vi o chocolate, fui abrir assim a minha geladeira, vi só coisas gostosas, já criou o gatilho de visão, o impulso, comi, nossa, e o que aconteceu? Eu recebi uma recompensa aqui, né? Uma recompensa que liberou um bando de dopamina, que traz uma sensação gostosa, de prazer, como é bom. Oh, a gente sabe que é bom, a gente sabe que é ruim, é bom, né? E isso acontece com todos nós, né? Então, aqui, vamos entender melhor como funciona tudo isso. Certo. Então, aonde está? Temos o cérebro. Deixa eu ver se tem uma foto aqui para mostrar para vocês de um cérebro. Aqui, ó. Vamos olhar essa imagem aqui, tá bom? Essa aqui, deixa eu ver se eu consigo abri-la para vocês. Para facilitar. Maravilha, aqui, tá? Então, aqui é o nosso cérebro, mas eu quero falar sobre essa parte aqui que fica atrás da testa e essa partezinha aqui que fica aqui na nuca, tá? Um pouquinho abaixo da nuca, certo? Aqui nessa partezinha perto da nuca é onde estão os hábitos, tá certo? Aqui é onde estão os nossos hábitos e aqui é onde está a nossa consciência. Deixa eu fechar essa propagandinha aqui. Está a nossa consciência, certo? Que é onde é o neocórtex. Essa partezinha aqui, onde eu estou passando o visor, é muito mais primitivo em nós humanos. Essa parte aqui é o que é mais recente, mais novo, por isso que tem um desgaste muito grande de energia. Antes, isso aqui era bem menorzinho, vocês já viram fotos do tamanho que era o nosso encéfalo? Nosso encéfalo, ele era bem pitoquinho. Então, o que acontece quando você precisa de um novo hábito? Ele ainda não existe, então ele vai processar primeiro aqui onde está a linha de pensamentos, a linha de consciência, né? Então, deixa eu ver se eu volto aqui. A linha de consciência tá aqui. E ele vai precisar de diversos estímulos para que realmente aconteça, para que realmente vire algo que ele não precise desempenhar tanta concentração, tanto foco, tanta energia. Às vezes uma matéria nova, às vezes um conceito novo, uma atividade física diferente, algo que você perdeu o costume, que não é hábito. Então, tudo ali vai gastar aquela quantidade de energia que nós conversamos em relação à glicose, certo? E a partezinha que está ali, atrás da nuca, então, o que nós temos aqui? A parte pré-frontal, né, que é o córtex pré-frontal, que fica atrás da nossa testa. Então, ele é lento, que aqui está escrito, porque gasta mais energia. E é onde são os estímulos de pensamentos, atenção e raciocínio, tá? E aquela partezinha que eu mostrei para vocês que tá na nuca, perto da nuca, é o cerebelo. É onde são os hábitos, onde tudo ocorre no automático, por assim dizer, entendeu? É a parte mais antiga, que saiu erradinho aqui, mas é a antiga do cérebro, e gasta menos energia. Para você tirar dessa partezinha aqui e mandar para essa,
você vai ter realmente que pagar um preço. Faz parte, entende? É por isso que muitas das vezes a gente começa algo e larga, porque nós temos dificuldade de manter isso. Tá, mas muito que bem, Kátia. Você falou, tá muito bacana tudo isso aí que está conversando com a gente. E então já compreendi o desgaste de energia, já compreendi por que é que você vive enchendo o saco da gente nas aulas ou nos atendimentos sobre suprimentos e alimentação. Pronto, ninguém mais vai tirar isso da minha cabeça, beleza. Tá, então eu já sei como que eu vou colocar em prática tudo isso que você já me disse. Então aqui eu fiz um rascunhozinho que eu acabei não colocando aqui na tela desse mapa mental, porque ia ficar muito grande, e aí eu já prefiro olhar aqui para vocês explicando, tá? Então vamos mudar a imagem. Vamos ficar com essa imagem aqui, lindona, pra gente. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Pronto, vou voltar aqui, voltando aqui. Aqui, vamos ficar com esse monte de encéfalos aqui, tá certo? Então, o que você precisa anotar para mim? Você vai fazer assim, deixa eu só ver se eu consigo mudar uma coisa e aumentando na tela para vocês a minha imagem, que talvez fique um pouquinho melhor, né? Vamos aumentar aqui para vocês olharem para mim. Então, vamos aqui, deixar eu grandinha agora para vocês, com essa cara meio de maluquinha aqui, certo? Tá certo, Catinha. Então, vamos lá. Pronto. Então, o que você vai fazer para mim? Então, estratégia. Eu preciso que você não coloque vários hábitos de uma vez. E se colocar, a estratégia tem que ser assim. Um hábito que você que é aquele que você começa e larga, aquele que você não gosta muito, entende? Um hábito e 3 que você gosta, certo? Então, por exemplo, eu gosto de ler, eu gosto de fazer uma caminhada, eu só preciso de alguns estímulos mesmo. Mas estudar, nossa, estudar realmente é onde... Não, eu gosto de estudar, mas só que na prática, às vezes gosta de estudar, mas não tá fazendo. Então, é onde você realmente não tá tendo muita energia, entende? Às vezes não é nem questão de gostar ou não gostar. Onde é que você percebe que tem que dar mais energia? Entende? Aonde você dá mais energia? Então, de repente, você trabalha muito, chega muito sem energia, tá relacionado aos seus estudos. Então, tá. Então, você vai colocar aqui o que você gasta mais energia e aquilo que você tem mais prazer e que são só algumas readequações que você vai gastar menos energia, tá bom? Então, a gente eu vi uma menina comentando sobre o método Seinfeld. Eu achei bem interessante, porque como que é esse método Seinfeld? Sem perceber, eu já vinha dando essas orientações para você. Que é o quê? Você pega uma planilha de estudos, não é nem planilha, esqueçam planilha, é aquela lousa que eu sempre mostro para vocês, ou se você não sabe do que eu estou falando, é uma lousa grandona, tem que ser grande, preferencialmente colorida, que cria estímulos, não pode ficar guardada, não pode ficar num plano fechado, se você está se identificando com esse perfil, não vá arriscar coisa que você sabe que não vai dar certo, tá bom? Então, você vai pegar, digamos que você coloque assim nos seus hábitos de estudos, por exemplo. Vamos supor que você está na DE. Vamos colocar como exemplo a DE, depois vocês, os estudos em relação ao IAP, ao integral. Vamos colocar aqui, depois vocês tentam, na vida, no geral, ir adequando a minha fala, tá bom? Então, digamos que eu pedi para você 5 provas. Essas 5 provas, 6, 12, deu umas 300 questões. Aí, todo dia você tem que usar essas questões para estudar. Eu te dei um prazo de 30 dias. Então, você vai fazer um plano A e um plano B. Por quê, Kátia? Porque o plano A é mais ou menos assim, vai dar 30 questões que eu tenho que estudar por dia, certo? Só que você vai usar também a teoria do mini hábito, que é uma coisa que é ridiculamente, você tem que colocar uma meta ridiculamente fácil de fazer, dessas que você sinta vergonha quando você não faz. Combinado? Combinado, Kátia. Então, é assim. Você coloca ali 30 questões por dia, plano A. Plano B, 5 questões por dia, tá? Mas se eu colocar 5 questões por dia, eu não vou bater.
Você pode mesmo assim colocar 5 questões por dia, sim, porque mesmo que você não bata, alguma coisa você vai estar entregando para mim, correto? E aí a gente estende um pouquinho mais o prazo, mas tudo bem, você está fazendo. E você vai perceber que toda vez que você ir ticando lá, só o prazer de estar ticando que você está batendo a meta A ou a meta B vai gerar dopamina. E vai ter dias que você vai fazer mais. Quando você perceber, já que o padrão de criar um hábito dizem por aí que é de 20 a 30 dias e interpoladamente 60 dias, se você todo dia começar a fazer 5, aquela coisa ridiculamente fácil, ou digamos assim, quero fazer 1 hora de atividade física, plano B, 4 minutos, o método Tabata, por exemplo, é de 4 minutos, né? Então tá lá o plano A e o mini hábitos, o ridiculamente fácil de fazer. Você vai perceber que você vai começar a fazer e vai notar que gradativamente, porque está começando a virar um hábito, aqui a sua parte da frente está começando a ter menos dificuldades de fazer isso, é quando seu corpo dói menos, é quando gasta menos energia. Quando vira um hábito que vai vir para cá, automaticamente você vai começar a fazer muito mais, vai ser gradativo, entendeu? Então, você vai usar sempre para tudo, você tem que raciocinar. Bom, eu não tenho força de vontade se for em relação à dieta. Toda vez que eu for fazer compra, não vou comer nada disso. Ah, mas tem gente aqui na minha casa e eles não comem a mesma coisa que eu. Pensa, seja criativo, tenta dificultar. Antes de você chegar na tua casa que você for comer um monte de coisaiada, bate um shake, anda com alguma coisa na mão, enfim, pense em algo que tapeie a tua fome, deixa uma marmita já pronta na geladeira, enfim. Tenta entender que não é fácil criar um hábito, tá? E que você precisa dificultar os seus hábitos para de fato fazer as coisas darem certo. Senão, você sempre vai continuar começando as coisas e nunca vai finalizar. Ponto final. Então, você percebeu que nós falamos sobre disciplina, força de vontade, motivação, que eram coisas que vocês já sabiam. Talvez vocês já ouviram falar sobre gatilhos, mas ninguém deu uma estratégia de como lidar com esses gatilhos, um passo a passo. Sobre o ambiente, eu não falo sempre para vocês que vocês precisam deixar as metas de vocês à vista. Já não falei em alguns vídeos que as metas elas têm que ter um plano A e um plano B, que está dentro do conceito de mini hábitos para vocês, já falei bastante sobre isso, sobre ter um rastreador de hábitos. Se você não sabe o que é rastreador de hábitos, pesquisa o que é rastreador de hábitos. Criar um quadro dos sonhos, conversar, contar uma história para você. Se você está desanimado e desmotivado, para você ativar novamente o desânimo e se sentir mais motivado, monte um belo quadro de estudos, pesquise sobre isso e conte uma história para você olhando naquele quadro. Algo assim, se eu fizer isso, eu vou conquistar isso. Esses estímulos visuais vão criando um impacto aqui, vão criando o desejo de fazer as coisas que você precisa. Você entendeu? Então, eu sei que não é fácil, eu sei que tudo é muito difícil, mas não é impossível. Com esse passo a passo aqui, um dia não deu certo porque aconteceu alguma coisa que você não pôde fazer, no outro dia você vai e faz uma coisa que você precisa colocar como regra. Deu errado no dia, no outro dia tem que ser praticado. Esse dia que você vai praticar nunca pode passar de 2 a 3 dias, porque senão você vai voltar a estaca zero e vai voltar novamente a gastar toda a energia novamente do seu cérebro, que é aquele monte daquela partezinha ali que dá um desgaste muito grande. Então, tá tudo bem também. E sempre que der errado, recomeçar usando esse mapinha, todo esse passo a passo que eu te expliquei. Porque isso também faz com que desenvolva a sua persistência, a sua determinação. E caso você não saiba, isso também é um hábito comportamental muito bom. Então, você não pode desistir das coisas que você quer. Guarde esse vídeo, veja ele quantas vezes for necessário e vá aplicando. E eu tenho certeza que vários hábitos que você deseja conquistar para esse resto de ano e o outro ano, sempre vendo esse vídeo, sempre insistindo, sempre aplicando, você vai ver que você vai melhorar a tua vida, pelo menos, se não for em 100%, mas pelo menos em 70%. Isso eu realmente acredito que você seja capaz. Eu também tive que usar essas artimanhas, assim como vocês, entendeu? Então, eu sei que não é nada fácil, eu sei que não é fácil para ninguém mesmo, mas tá tudo bem, tá tudo certo.
tá tudo como tem que ser. O importante é não faltar fé, não deixar os seus sonhos de lado e persistir até fazer dar certo. Até eu aqui, ó, não tô insistindo aqui até fazer dar certo que esse chifrinho aqui baixar. Então, a mesma coisa você vai fazer, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus e espero que tenham gostado dessa live, desse vídeo. Seja como for, importa que funcione com você. Beijão.